Oi pessoal, aqui é a Mari e vamos falar sobre o conectivo bicondicional. O bicondicional também é chamado de equivalência. Esse conceito de equivalente a gente vai usar também mais pra frente, que também é muito importante em exercícios. Que nem que fala, qual que é a sentença equivalente a essa? Né? É um conceito bem importante também. Símbolozinho, setinha para a direita e para a esquerda. Como que eu vou lembrar desse símbolo? Bicondicional, bi vem de duas condições. Lembra que o condicional é para a direita? Então, se eu tenho duas condições, uma para a direita e uma para a esquerda. Exemplo, A, C e somente B. C e somente C são as palavrinhas-chave desse conectivo. Mas eu não tenho só essas palavras. Eu também posso dizer que A é condição necessária e suficiente para B. Então, eu tenho duas possibilidades. Sempre tomem cuidado com somente, porque A, somente B é condicional, tá? Então, tem que ter esse C aqui, C é somente C. Então, é bem uma restrição, né? Forçando ele C é somente C. Tem uma força, né? Então, A é condição necessária e suficiente para B. A notação simbólica do bicondicional básica é essa aqui. Como que eu lembro também, associo essas partes? Lembram que eu falava que se A implica B do condicional, o A, que era o meu antecedente, é uma condição suficiente para B? E o B era uma condição necessária para A? Como eu tenho duas condições indo dos dois lados, então eu consigo guardar que é uma condição necessária e suficiente. Eu tenho as duas palavrinhas que veio do condicional aqui. E isso também remete a gente ao quê? Esse símbolo do bicondicional, ele é uma simplificação para essa expressão. Então, eu escrever toda essa expressão é o mesmo de escrever essa curtinha. Então, essa expressão aqui são duas condições. Lembram que era para os dois lados? Então, eu tenho A implica B e B implica A, né? Eu tenho os dois lados. Então, para eu descobrir a tabela verdade do bicondicional, eu preciso montar a tabela verdade de toda essa expressão. Como que a gente vai montar isso? Mário, eu tenho vários conectivos, tenho parênteses, por onde que eu começo? Aqui a gente entra num conceito muito importante, que é chamado de precedência. O que é precedência? O que eu resolvo primeiro? Igual em matemática que eu resolvo parênteses, depois soma multiplicação, para depois fazer soma multiplicação, não, parênteses, divisão e multiplicação, depois soma e subtração. Aqui também tem essa regra. Então, o que eu sempre resolvo primeiro? Parênteses. Em segundo, negação. Em terceiro, e ou. Em quarto, condicional. E em quinto, bicondicional. Teve até um exercício no outro vídeo que tinha uma expressão com e eu coloquei essa expressão dentro de parênteses, sendo que era uma expressão também com condicional. Essa expressão dentro de parênteses que tinha o e, como o e ele tem uma precedência mais forte que o condicional, eu nem precisaria ter colocado entre parênteses. Eu coloquei só para facilitar a visualização de vocês, mas não precisaria. Saber essa precedência, ela é importante para a gente montar a tabela, para a gente resolver a notação simbólica e também para escrever a notação simbólica quando faz o processo de tradução do português para ela. Então, como que a gente vê? Eu tenho aqui parênteses, então eu sei que eu vou resolver primeiro o que está aqui dentro. E por último, eu tenho um ezinho aqui interligando as duas expressões. Às vezes, para não ficar muita expressão, eu posso chamar toda essa parcela, por exemplo, de C, né? Tem que ser uma letra que eu não estou usando na expressão original. E essa parte da direita, como é diferente da esquerda, eu chamo de outra letrinha e eu acabo caindo numa notação simples do conectivo E, né? Lembrando que o C é toda uma outra expressão e o D também. Então, tabelinha verdade, número de linhas, 2 elevado a 2, porque eu tenho dois símbolos proposicionais, 4 linhas. Começo com as letras individuais, 4 linhas, preencho duas com V, duas com F, divido por 2, duas linhas, então uma com V, uma com F, uma com V, uma com F, que eu tenho que fazer todas as combinações. Tem as expressões intermediárias, lembram? Sempre a coluna mais à direita é a expressão final que eu quero. E entre as letras e a expressão final, eu tenho as intermediárias, porque eu preciso saber o valor de cada parcela para eu conhecer o todo. Tem outro conceito muito bacana aqui, que é o quê? Sempre o último conectivo que eu resolvo, que é sempre o conectivo da primeira aqui da direita, ele é chamado de conectivo principal. Então, eu olho aqui, como eu vou resolver primeiro parênteses, depois o condicional, e por último, eu vou resolver o E. Então, o E é meu conectivo principal.
Existem exercícios que pedem, qual que é o conectivo principal dessa sentença? Aí a gente tem que lembrar da precedência, né? Ou lembrar como monta a tabelinha, que vai ser sempre a última coisa a ser resolvida. Por isso que é importante respeitar a ordem da tabela, tá? Então, aqui já tá preenchido, mas eu preencho a primeira e a segunda, vou calcular a terceira e a quarta. A implica B, o único caso de condicional que dá falso, quando o antecedente for verdadeiro, consequente falso. B implica A, olho da direita para a esquerda, o único caso que dá falso. B verdadeiro, A falso. Agora eu relaciono essas duas colunas com o conectivo E. O conectivo E dá falso quando tem pelo menos um falso. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro, falso com verdadeiro, falso, verdadeiro com falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, esse resultado final é o resultado final do meu bicondicional. Nossa, Mari, mas cadê o falso e falso? Na verdade, a tabelinha é assim, né? Eu tenho o A e o B e o resultado final. Então, o que isso mostra pra gente? Que quando os valores de A e B forem iguais, tanto verdadeiro, verdadeiro, quanto falso, falso, o meu resultado final é verdadeiro. Quando é diferente, é falso. Então, montando ela, tirando os condicionais, igual, igual, verdadeiro, diferentes, falso. Próximo vídeo, pessoal, vamos resolver mais exercícios.